A gente sabe que o STF entrou no Brasil, sabe que vai atrapalhar muito. O que você pretende fazer em relação às decisões deles, quando eles podem atrapalhar operação no Rio, operação de crime organizado, esse tipo de coisa? E aí chega uma canetada. Não pode. Essa canetada não será comigo. Nós vamos. Cara na bala. É fato público e notório que em 2024 a gente sofreu uma enchente aqui, que devastou basicamente o estado todo. A gente está com o fenômeno do El Niño aí que se avizinha. E eu queria saber se existe por parte da missão algum projeto para poder tratar desse tipo de catástrofe. Recentemente teve uma live do Momento da Lei com o Renato Batista e com o Petri. Eles debateram sobre o tapa que o engenheiro Léo deu no rumor. Fala, Renato, tudo bom? Boa noite, presidente. A gente sabe que o STF entrou aí no Brasil, sabe que ele vai atrapalhar muito. O que você pretende fazer em relação às decisões deles, quando eles podem atrapalhar operação no Rio, operação de contra o crime organizado, esse tipo de coisa? Claramente você sabe a resposta. Você quer gravar um vídeo legal sobre isso, eu vou te dar o seu vídeo, né? Decisão legal não se cumpre. Então, para pegar, né, o teu exemplo que você quer que eu dê, eu vou dar. Se vão fazer uma operação lá na Restinga para acabar com os balas na cara, ou a G7 também, né? Ou os qual? Os manos também. E aí chega uma canetada. Não pode. Essa canetada não será comigo. Nós vamos. Cara na bala. E aí, caralho? Sem showzinho, sem minha caneta, a pronunciamento do presidente, minha caneta. Não, ó, eu tô aqui, eu tô cumprindo. Ah, mas a caneta do Xandão, paciência. Ele quer me dar um impeachment por ofício? Fui recém-eleito, recém-possado, ele vai derrubar? Também não vou aceitar. Vai ter que meter uma bala na cara pra me tirar de lá. Ponto. Vamos! É isso. Bora! Uhul! Boa noite, seu Antônio Ferreira, tudo bem? Opa, conheço esse tipo de discurso. É um discurso de ódio, mas muito bem-vindo. Baita congresso ontem. É fato público e notório que em 2024 a gente sofreu uma enchente aqui que devastou basicamente o estado todo. A gente está com o fenômeno do El Niño aí que se avizinha. E eu queria saber se existe por parte da missão algum projeto para poder tratar desse tipo de catástrofe. Ou seja, se não tem um projeto consolidado, ao menos uma ideia de como resolver isso. Queria aproveitar só para encerrar e mandar um beijo e um abraço pro Junito, lá ele 1000 vezes, que eu sou pimbeiro na live dele. Ok. Sim, nos planos de infraestrutura que a gente tem, não só a parte de comportas, mas todo investimento na área de infraestrutura para águas ligada à região metropolitana aqui tem que ser feito. Só que não é só aqui. Sim. Quando a gente vai falar, por exemplo, da parte de saneamento e recursos hídricos em outras regiões do estado é um desastre. Fui ver que a região de Bento Gonçalves não tem saneamento básico. E por mais que não seja para enchentes, toda essa área, vamos dizer, todos os investimentos em infraestrutura que não são os aparentes e que geram votos, eles são negligenciados mesmo no estado como o de vocês. O que aconteceu em 2024 poderia ser muito evitado. Assim como outras tragédias como aconteceram agora em Minas Gerais. A real é que a Defesa Civil não tem recursos, mas quando você começa a ter um processo de depreciação da sua área de infraestrutura, o pouco que você tem, você perde. E o detalhe que você está trazendo sobre o El Niño é verdadeiro porque as mudanças climáticas que existem, que uma parte da direita vai falar, não existe a invenção. Existe sim. Existe sim. Isso afeta diretamente o Brasil. O Brasil está numa região tropical que passa ar gelado vindo do sul, ar quente vindo do norte. É um caos aqui. Quando dá congestão, a congestão é pesada. E isso nos afeta assim num país que tem pouca infraestrutura. O Plano Nacional de Infraestrutura, que já existe, ele só vai acontecer se nós reduzirmos os nossos gastos, aumentarmos, portanto, o espaço de investimento para infraestrutura no Brasil e, com base nisso, e o cumprimento da nossa nova lei ambiental, licenciamento ambiental, vai permitir que a gente entregue elas. Hoje, fazer qualquer obra é impossível. Eu fui saber que uma rodovia estava sendo brecada, novamente, aqui, também por demarcação de terra indígena. É impressionante. Eu fui saber que estão agora a esquerda querendo usar índios para brecar a construção de um data center. É sempre isso, cara. Eu achei que era uma coisa do Pará. Não, vocês têm os índios de shorts de vocês. Os de vocês estão de calça que faz frio. Né? Então, nós vamos brecar essa sabotagem e a infraestrutura emergencial precisa ter tocada com obras emergenciais. Aqui, em encostas em São Paulo, encostas lá em Minas Gerais. Sim, isso são as coisas básicas a fazer. Tá num plano nosso, inclusive a gente vai apresentar amanhã nas rádios.
A gente vai trazer a parte de infraestrutura nossa que a gente vai fazer aqui no estado do Rio Grande do Sul. E tem, assim, tem coisas óbvias de lição de casa, coisas que não dá bilhão, que já poderiam estar sendo feitas, mas que não foram feitas, verdade seja dita. Porque todo mundo sabia, e o modelo político aqui do Rio Grande do Sul é um modelo baseado em custeio do alto funcionalismo. Vocês estouraram as contas públicas de vocês, e aí por muitas vezes jogaram a bucha para o governo federal. E isso precisa ser dito. Estoura a própria conta pública e espera que o governo federal resolva. E não fizeram a lição de casa. Nós precisamos obrigar, e por isso vem a lei de responsabilidade gerencial, a todo mundo cumprir essas metas, incluindo os governadores. E do outro lado, nós precisamos resolver as contas públicas do Brasil para os juros ficar baixo, garantir a segurança jurídica e tacar a obra, transformar isso aqui num canteiro para resolver primeiro o básico e depois o necessário. Obrigado. Boa noite, Renan. Prazer imenso estar aqui na tua presença. Eu queria te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro deputado Kim Kataguiri quando ele esteve aqui no Sul, lá em março. Todo mundo aqui percebe o quanto tu tem um conhecimento enorme, uma bagagem assim, de conhecimento muito forte sobre qualquer assunto. E uma oratória muito boa, na minha opinião. Eu queria saber se tu tem alguma técnica de estudo, se tu tem alguma estratégia ou se é um dom natural que tu nasceste. Eu não sei, cara. Eu não sei. Primeiro assim, dom. Existem algumas pessoas que têm dons ou super aptidões. O Messi tem, sabe? Tem algumas pessoas que são muito especiais em alguma coisa que elas fazem. E aquela. Pra mim, uma aptidão significa o seguinte: em 99% dos casos, o esforço vence o talento. O dom é quando o talento vence o esforço, mesmo com o esforço indo no máximo. Que é o Cristiano Ronaldo. É o cara mais esforçado, então não tem como ser mais esforçado que ele não será o Messi. Agora, eu não acho que eu tô nesse 1% aí, eu não acho. Eu sou um cara inteligente, acho que eu tenho uma inteligência verbal acima da média, portanto tenho facilidade com letra de música, com bons textos, sempre tive essa facilidade, sei falar bem, sempre fui muito bom nisso, sempre li bastante. E, talvez, assim, uma parte disso é genético, boa parte da inteligência, ou daquilo que a gente chama de inteligência, é herdado dos pais, é genético. Então posso falar que isso é uma coisa, mas o que eu fiz foi ler bastante. Então se uma coisa que eu digo é ler bastante e ser intelectualmente curioso. E aí quando você gosta de um tema, se apaixone pelo tema, e até o ponto de chegar no detalhe. Porque uma hora você vai pegar temas tão díspares como, sei lá, eu decorei todos os carros de Fórmula 1 dos anos 80 aos anos 90, e eu sei o combustível, o lubrificante, a marca de pneu de todos os carros, das centenas de carros daquela. Não sei para que serve aquilo, mas alguma coisa aquilo me serviu, porque eu também gosto de rock, sei todas as bandas de não sei o que, história de Roma, eu vou me apaixonando por muitas coisas, e uma hora, conforme você amadurece, essas coisas começam a se cruzar, e aí você constrói relações entre os temas, você começa a ficar completo. E aí, quanto mais você conhece... Porque assim, no fundo o que eu acho que é inteligência é o seguinte. É uma mistura de memória com velocidade de raciocínio. Então imagina que você é uma biblioteca. E no fundo você precisa juntar o livro A com o livro B. Para você juntar o livro A com o livro B para escrever uma tese, você precisa ter os livros nas estantes, ou seja, você tem que adquirir o conhecimento, especialmente lido, pode ser assistido, pode ser aprendido, ou seja, encher as prateleiras, e ter uma memória boa para saber onde está cada livro. E você ser um bibliotecário rápido para ir lá e pegar os livros, que é a velocidade de raciocínio. Então, você tem que cultivar essas duas coisas na vida. Cultive a velocidade de raciocínio, sempre questione coisas, sempre coloque tarefas difíceis para você. E 2, encha a sua estante de experiências, porque a experiência de vida conta também, e conhecimento bruto. Aí, na hora certa, você correlaciona. É pelo menos o que eu acho. Muito obrigado, Renan. Renan, talvez tu já tenha falado isso alguma vez, eu não tenho conhecimento, tá? Mas o que tu pensa em colocar o presidiário a trabalhar? A reabilitação dele ser a dignidade de servir para alguma coisa do país, para a indústria, para a linha de produção. O que tu pensa sobre isso? Em colocar o presidiário para trabalhar? Tá no nosso plano. É que eu acho que isso é reabilitação, é obrigação. Eu não vou dar trabalho, assim, a nossa perspectiva precisa mudar. A gente precisa tirar certas palavras do nosso vocabulário
Porque a gente sempre fica com uma perspectiva, vou colocar, com uma ideia de quase uma culpa em falar o que a gente pensa. Então ele vai trabalhar porque ele precisa trabalhar. Porque ele está custando dinheiro para trabalhar. E ele vai aprender e vai ralar. E aí aquele ofício ainda vai fazer ele virar uma pessoa melhor. Não que eu queira. Não que eu queira que ele seja uma pessoa melhor. Mas ele deve. Então ele tem que, inclusive, uma parte da produção dele tem que ser para pagar a vítima. Porque o direito penal nosso tem que sair da perspectiva da reabilitação do apenado, tem que ser a reabilitação da vítima. Se não do trauma, se não do dinheiro, no mínimo do senso de justiça e saber que o Estado pegou o cara. Então ele tem que ir lá e tem que ralar dentro sim, porque sim. Porque o trabalho dignifica, naquele momento, nem ele. Dignifica o resto do Brasil que se sente justiçado por saber que aquele cara está agora pagando por algo sem receber o salário. Eu não quero que ele receba porra nenhuma. É isso. Eu vou trocar meio longa, eu acabei escrevendo aqui, eu tô meio nervoso. Assim, ó, recentemente teve uma live do Momento da Lei com o Renato Batista e com o Petri. Eles debateram sobre o tapa que o engenheiro Léo deu no Moro. Também discutiram sobre a fala problemática do engenheiro Léo na live dele, dizendo que por enquanto ele estava na cara, mas quando eles estiveram no poder ele não matou. É uma fala extremamente preocupante. O Arthur deu um monte de volta falando que, veja bem, não foi assim, o Partido Missão é diferente do MBL. Só que isso dificulta para quem está querendo divulgar com uma única via. Porque com certeza vão te ligar ao movimento, e muitos canais de mídia bem conhecidos vão repercutir isso, e esses canais são uma fonte de conhecimento de muitas pessoas. Quais? Quem não conhece, por exemplo, o MBL ainda, vamos pesquisar. Diante disso, no meu ver, eu acho que ficou meio feio e não convenceu as desculpas, que foram dadas, porque quem não conhece, vocês vão achar que é mais um grupo ali, extremista, que quando são confrontados vão ficar bravos e partir para a violência. Na minha opinião, deveriam tirar a maçã podre, e se retratar na internet quanto a esse ponto. E a gente tem que ser tratado? A questão do engenheiro Léo lá falando, batendo um tapa lá. Não, mas quem tem que ser tratado? Ele? Pode ser, mas está envolvido no... Não, o grupo não tem que ser tratado numa fala dele. Mas é que defenderam também, né? Não, a pergunta toda é sobre isso, tem mais alguma coisa? Não, na verdade é isso aí, eu gostaria de saber sobre o... Tá, vamos lá. O que eu penso eu não faria o que o engenheiro Léo fez. Eu não gostaria de fazer. O engenheiro Léo, entretanto, veja só, nós estamos sendo alvos dos ataques mais canais desse Nando Moura e das outras pessoas. Eles estão agora tentando organizar pessoas para falar que a gente roubava no MBL. Ele falou que nós roubamos um projeto social. O que o Nando Moura merece, não falarei. Porque ser humano horrível esse sujeito é. Nós fazemos um trabalho social e a gente está no prejuízo. Ele fez as pessoas organizarem uma campanha de denunciar um projeto social no meio do sertão para falar que eu roubava o projeto social meu. Eu sou ladrão, meu irmão é ladrão. A gente roubou os próprios doadores. Ele falou horrores do engenheiro Léo. Aí ele vai lá, ele vive escondido, aí aparece na rua, e aí encontrou o engenheiro Léo que estava de cabeça quente. Meu amigo, tem gente que ia dar porrada no Nando, e a vida tem dessa. Eu não faria isso, não recomendo que ninguém o faça. Não acho que o Léo deveria fazer. Agora, definitivamente, se você nos apoia, o teu foco não deveria ser aqui defender o Nando Moura. Entendeu? E segunda coisa, o Léo depois deu uma declaração muito ruim. Que ele, numa posição de pré-candidato a deputado, não pode falar como alguém que vai estar numa posição de responsabilidade que, não, quando chegar no poder, aí é horrível. Horrível, não deveria falar, e ponto final. Dito isso, o grupo não tem que pedir desculpas de absolutamente nada. O grupo não endossa isso. Assim como o grupo não endossa o rapaz que foi expulso ontem, porque estava vendendo bet e estava destacando a militância. Assim como endossava o Sandro Filho. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vou expulsar o engenheiro Léo, que não é uma pessoa ruim, porque ele deu uma interpretação ruim. Porque eu dei uma interpretação ruim. Aquela piada da Bárbara que fica rodando, foi eu que proferi. Quem soltou aquele áudio, o vídeo viu, foi o Arthur. Erros acontecem, mas o caráter das pessoas existem. E a gente mede o caráter em todas as ações, e não só em erros, e estupidez e ubres e vontade de poder que as pessoas expressam, ou piadas mal feitas. Então eu não vou ficar na rua pedindo desculpas, porque o que eu sofro é 10 mil vezes pior. Não sou bom menino, eu não vou derrotar o crime organizado pedindo desculpa para todo mundo todo.
E não exija do seu grupo e fica no meio da rua enquanto a gente está nem 1% do dinheiro dos caras que a gente fica pedindo desculpa pros outros. Nós não somos isso. Nós somos pessoas corretas. Ninguém nosso ficou rico mexendo com política. A gente não se acovardou diante de ninguém. Minha família foi perseguida por esses caras. Minha família é perseguida agora por essa turma. Não vou pedir desculpas. Não aceito isso. Você não tem que aceitar. Sobre o vespeiro, que eu não vi comentar ainda, a Zona Franca de Manaus, o que tu pretende fazer? Tá no nosso plano. Tá, claro, inclusive na PEC protocolada pelo Kim. A Zona Franca de Manaus, e veja, esse é daqueles assuntos que não pode falar. Vamos falar. Não dá para existir. As renúncias fiscais vão de 50 a 65 bilhões por ano. Manaus não é uma cidade gigantesca. Acho que é 2 milhões e meio de habitantes na região toda ali. Para você sustentar uma cidade com essa população, você precisa de 65 bi de renúncia fiscal, né? Fora pacto federativo, fora recursos da União que vão para o Estado como um todo, políticas. 5, nós temos propostas sobre isso, que envolvem criar um polo farmacêutico ali. A Índia aprendeu a fazer, em regiões tropicais dela, um polo farmacêutico. E por que é bom ter um polo farmacêutico? Emprego de boa qualidade e produtos que são logisticamente racionais. Mas é uma moto, fazer um carro, fazer eletroeletrônico de massa, que você precisa lotar avião É muita polícia. é muita burrice, não dá pra você transportar. Você nem infraestrutura tem. Então todo o custo da Zona Franca é o custo que justifica você fazer um caminho logístico retardado. Então vamos ter produção de coisas com valor agregado. Aí fazemos inclusive uma política de renúncia fiscal para atrair empresas, trabalhar a marca Amazônia. E mais, uma parte importante desses empregos que estão ali, como vamos ter agora a exploração de petróleo em margem equatorial, que nós vamos explorar a respeito das ONGs que ficam sabotando a gente, uma parte importante desses empregos, nós vamos treinar essas pessoas e vamos levar para a exploração da margem equatorial, vamos levar refino para a região norte, vamos aproveitar isso para ajudar a ter essa vocação de colonização na região norte, com essa mão de obra industrial boa que tem ali. E nada no susto, mas as pessoas lá têm que entender, não dá para manter isso. A questão 65 mil. Como é que se briga com os empresários que estão um lobby forte lá? Dane-se, eu vou ganhar deles. Eu não quero saber do nome deles. Eu quero saber o seguinte, nós somos o Brasil. E se o modelo é bom, se o modelo, ninguém vai me justificar que o modelo é bom. Mas já que o modelo é bom, então vamos fazer o Brasil inteiro uma Zona Franca de Manaus. Pronto, né? Aí não tem mais Zona Franca de Manaus. Se fizerem um modelo de Zona Franca de Manaus, sei lá, no interior de Pernambuco já não tem Zona Franca de Manaus. Se fizerem no Ceará, não tem Zona Franca de Manaus. Então, é um modelo errado, que só serve para eles e que não pode ser levado para nenhum lugar. Pô, isso tá errado. O ponto é, durante o regime militar, decidiram esse modelo de colonização, acharam que é uma boa ideia? Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. E nós vamos precisar corrigir em nome das próximas gerações, não só de Manaus, mas do Brasil inteiro. E a gente fala disso. Eu estou falando disso publicamente. Está no nosso livro de propostas e está ainda na PEC do Kim. Porque mexe nessas renúncias fiscais. Tem que ter um plano específico, mas eu quero fazer um plano com risco quase zero. Todo mundo ir remaginejando os setores. Tem muita fraude lá no meio. Empresas que se instalam lá só para pegar o benefício. Um monte de empresas que pegam essas renúncias. Boa parte desses 50, 60 bi são essas malandragens fiscais, malandragens contábeis, que deixam um monte de empresário rico. Porque no final do dia, com toda essa dinheirama, Manaus não é uma boa cidade para se viver. Porque, presta atenção, se eu não desse emprego nenhum e pegasse 30 bi todo ano e falasse, vou investir em Manaus. 30 bi em investimento. Cidade de São Paulo não tem 30 bi em investimento. Se eu desse 30 bi, puta, seria uma puta... Não é, é melhor, o Marcos Lisboa fez esse cálculo, é melhor ninguém trabalhar e pegar metade do dinheiro e dar todo mês para as pessoas. Não façam nada em Manaus. Pega todos os trabalhadores e paga um salário para não fazer nada. Você vai economizar. Se você economiza para dar o dinheiro para a pessoa, para ela não fazer nada, mais do que ela ficar naquele trabalho fictício, porque é um trabalho fictício, é aquela ideia de você estar cavando um buraco.